Oi, oi pessoal, espero que você que está me assistindo esteja muito bem. Se esse vídeo apareceu para você, eu acredito que tenha um propósito. Então, continua comigo, continua até o fim, que eu tenho muita coisa para compartilhar e decidi gravar um pouco sobre a minha história, os meus conhecimentos e colocar aqui no YouTube. Não foi uma decisão fácil. E eu vejo muitas pessoas que gravam conteúdo aqui falando sempre a mesma coisa, que no primeiro momento é sempre um momento de muita resistência, porque nada colabora, o cenário não tá bom, às vezes o rosto não tá bom, o cabelo não tá bom, e aí a gente fica postergando uma coisa que a gente só precisa dar um passinho pequeno para começar, não precisa esperar o momento tá perfeito pra gente agir. E muito tempo na minha vida eu acreditei que eu precisava sempre estar preparada para fazer alguma coisa. Depois que eu percebi que a preparação ela faz parte do processo, as coisas começaram a se encaminhar, as coisas começaram a ser muito mais fáceis. E que não precisa exatamente ter aquele peso do qual a gente foi condicionado a acreditar que é a vida, né? Bom, me chamo Rafaela Giotto, sou especialista em neurociência, sou atleta de fisiculturismo e a minha vida é uma história incrível de altos e baixos. Desde muito novinha, eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade em outro estado. Foi aí que eu tive o primeiro contato de morar sozinha. Nesse período da faculdade, eu fui manicure, trabalhei muitos anos em salão. Aliás, trabalhei o período que eu estava na faculdade no salão para juntar uma graninha extra. E foi o primeiro choque de realidade que eu tive, foi na faculdade, porque é onde eu lembro que coisas que eram supérfluas para mim, como por exemplo saber o preço de um litro de leite, começaram a fazer sentido naquela época. E de lá pra cá, eu nunca mais voltei a morar com os meus pais e sempre buscando coisas novas. Eu descobri que eu sou uma pessoa muito de explorar. E a neurociência ela veio na minha vida justamente para isso. Ela trouxe as respostas que eu precisava para justificar uma série de coisas que aconteciam na minha vida e que eu falava, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que a relação com a minha família é assim? E por que eu sou assim, né? Na verdade, quem sou eu? Que é uma pergunta que eu faço todos os dias. E ao longo desses 33 anos, eu passei por várias situações que eu venho me descobrindo. E o que eu mais percebi é isso, que a gente não precisa estar pronta para fazer as coisas acontecerem. E que as coisas da minha vida sempre foram, eu sempre fui muito daquela pessoa também, que vai e depois mede as consequências. Por um lado isso é bom, por outro lado às vezes é um pouco inconsequente. Mas eu acho que com a idade vai chegando, a gente vai tendo uma ideia diferente sobre a vida. E que bom que a gente tem a oportunidade de refletir e de agir diferente, né? Isso é muito interessante. Bom, mas o vídeo hoje é para falar para vocês sobre a importância de um começo. Começa pequeno. Olha só, eu não tenho um cenário perfeito, até porque eu vou gravar um outro vídeo contando para vocês como foi a minha vinda para São Paulo. Mas já adianto que foi uma história incrível e foi muito assim, em 15 dias eu vendi todos os meus móveis, peguei uma malinha, uma bolsa, uma mochila de costa e vim ficar na casa de uns amigos aqui em São Paulo, sem nada certo, com R$ 400 no bolso. E vim em nome da fé. Muito se falava sobre fé, mas eu acho que na minha vida, poucos momentos eu pude de fato provar o que é fé. E durante esse período que eu estive aqui, e alguns outros também que eu vou contar pra vocês, mas essa minha vinda pra São Paulo, faz 4 meses que eu tô em São Paulo e, gente, eu precisei ter muita fé. O que é fé? É acreditar no invisível, é acreditar em coisas que não estão acontecendo, é não dar moral pra realidade palpável, aquilo que a nossa mente olha, não dar moral para o que os seus olhos veem e acreditar numa coisa, numa força interior, numa motivação interior. Não consigo definir o que é, mas acreditar naquele impulso que está dentro da gente, que na verdade depois estudando muito neurociência, conteúdos de física quântica, eu entendi o que é o eu superior.
Então eu tive que me apegar muito nisso, porque às vezes o meu cenário atual, a minha realidade era totalmente desfavorável. E hoje, depois de 4 meses, as coisas foram acontecendo. Eu não tô no meu cenário perfeito ainda, mas já conquistei muitas coisas. Passei alguns perrengues aqui também, que eu vou contar tudo pra vocês. Mas assim, eu não esperei estar pronta, eu não esperei o momento certo. Eu defini uma data, eu já estava num lugar onde eu não estava vendo prosperidade, eu não estava vendo evolução, aquilo começou a me dar um incômodo, aquilo começou a falar, Rafa, você precisa alçar novos voos. E foi aí que eu tomei minha dose de coragem e falei, cara, então é isso, vou para São Paulo. Vim para São Paulo para ficar na casa de pessoas que eu mal conhecia. Depois, sem emprego certo, sem nada certo, com R$ 400 no bolso, vendi tudo que eu tinha. Chegando aqui em São Paulo, também foi outro baque. Eu estava muito feliz por estar aqui, porque eu coloquei na minha cabeça que São Paulo é onde as coisas acontecem. Independente de tudo que falavam pra mim, eu nem dava atenção, eu nem dava moral. Ah, porque São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Meu, o que importava pra mim era o que eu acreditava. E eu seguia a minha fé. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, meu, dá um pontapé inicial, tá? Começa, não espera tá pronto. Começa se é o seu vídeo, se é a sua viagem, ouve o desconforto, porque o nosso corpo se conecta, se comunica com a gente o tempo todo, só que a gente costuma não dar moral pra isso, a gente costuma anular as nossas emoções e não dar moral pro que elas estão nos dizendo. Então só vai, só faz. Tá com vontade de fazer? Faz, sabe? Dá o pontapé, vai. Não espera o cenário, não espera o momento tá perfeito. Se essa vontade já tá no seu coração, tenha fé. E o que é ter fé? Acreditar no invisível. E eu acredito no invisível muito. E esse é mais um ato meu de fé, porque eu não tenho muitos inscritos aqui no canal. Tem uma dificuldade, eu palestro para 5.000 pessoas, mas eu tenho uma resistência muito grande em gravar vídeos, porque pra mim nunca tava bom, nunca ia, o pessoal não ia gostar, aquele julgamento, aquela coisa de rejeição, e eu entendi que a maioria desses pensamentos era eu que criava, que não era a realidade, não era o que estava acontecendo. Então eu decidi enfrentar esse medo, e esse vídeo é pra mim mesmo. Pode ser que não tenha nenhuma visualização, mas marca o meu pontapé aqui nesse canal. E durante tantos anos eu estudei neurociência, física quântica, me especializei em neurociência do esporte, entrei para o fisiculturismo e adquiri muitos conhecimentos, até na minha trajetória profissional, também na minha vida pessoal. E é injusto guardar tudo isso pra mim. Eu preciso compartilhar isso com o maior número de pessoas. Porque o que eu aprendi pode ser útil para você. Eu posso estar ajudando milhares de pessoas. E a forma de fazer isso é aqui, me expondo. Mesmo que seja muito difícil. É difícil porque existem muitas questões internas. Como rejeição, enfim, para serem medo de julgamento, essas coisas que eu estou trabalhando, né? E que interessante. Quero muito agregar na vida de cada um de vocês que estejam aqui. Então acompanhem, porque eu vou movimentar muito essa rede aqui para que eu possa, com um único objetivo, compartilhar conhecimento, para que você possa despertar para o seu melhor também e explorar o melhor da vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.